Fala galera, hora de falar sobre os Angels e Demons de Toaru Maijutsu no Index. Pra começar, eu quero que você faça uma coisa. Você sabe tudo o que você sabe sobre anjos e demônios? Então, pega todo esse conhecimento e... até parece que eu ia falar pra jogar fora, né? Tem professor que faz isso, velho. Ele pega e fala pra você pegar tudo que aprendeu e jogar fora. Não faça isso, você aprendeu, fique com o conhecimento. Mas agora é sério, é que os anjos e demons de Toaru funcionam de uma forma um pouco diferente. Então lembre-se que é uma nova categoria que você talvez não conheça, mas ainda pode usar algumas coisas que você aprendeu em outras séries para usar aqui também. Primeiro vamos explicar nossos Angels, já que são as primeiras criaturas a aparecerem em Toaru. Anjos, não consigo mais falar sério. Anjos são seres imensamente poderosos, com existências muito voláteis em Toaru. É porque eles têm poderes, mas eles não têm um corpo físico. Como vocês podem ver, normalmente os anjos de Toaru não têm um corpo físico, eles têm mais uma alma, já que eles vivem em uma outra camada. Imagina a Terra que a gente vive, o mundo, como uma camada. E aí tem o céu, que seria outra camada, uma camada superior, lá em outro universo. É como se ela fosse dividida por um universo, digamos assim. Lá no céu, todos os seres são feitos de energia, então eles não precisam necessariamente de um corpo físico, apenas de alma ou energia dos anjos e tal. Só que de vez em quando um anjo vem pra Terra, ele não ganha um corpo físico do nada. Então, basicamente, ele não pode ficar na Terra porque ele não tem um corpo físico para existir. E como eles são puramente energia e a alma, eles basicamente são muito voláteis. Alguns dos anjos de Toaru são de origem divina, como por exemplo os arcanjos Gabriel e Miguel, que é da doutrina cristã, que realmente existe esses dois anjos, o Gabriel e o Miguel. Se você pegar a Bíblia, você vai achar esses nomes. Esses dois anjos são mais fortes do que os anjos normais, isso porque tanto o Gabriel quanto o Miguel são arcanjos. Existe aquela classificação, existe anjos. O corpo dos Esper, para distorcer a realidade, utiliza essa energia, que é a energia Ain, que é emitida do seu corpo, a distorção da realidade. E aí, juntando um amontoado dessa energia e algumas outras coisas, a Cidade Academia conseguiu criar esse anjo artificial. Anjos de origem divina obtêm seu poder mágico de uma energia acumulada no céu, conhecida como telasma, que é a energia dos anjos. Os anjos, tanto os divinos quanto os artificiais, foram descritos como possuidores de halos, que é aquela auréola em cima da cabeça. De várias formas de asas também, já que não existe apenas um tipo de asa para cada anjo, cada um tem uma forma diferente de asa. Algumas, como a do arcanjo Gabriel, podem atingir vários quilômetros. É realmente grande as asas dele, além de falar uma linguagem angelical, mas essa linguagem não é compreendida pelos humanos. Eles só conseguem escutar alguns barulhos e algumas letras, coisas assim que não fazem muito sentido. Foi dito por alguns que é como um jargão estridente. A personalidade dos anjos é um pouco complicada, isso porque o Vento da Frente uma vez explicou que os anjos não têm livre-arbítrio, eles apenas são ferramentas de Deus. No entanto, algumas vezes foram mostrados alguns anjos com uma personalidade própria e distorcida, mas várias vezes que eles fazem isso, eles acabam deixando de ser anjos para se tornarem anjo caído, ou até mesmo demônios. De acordo com Steele, os anjos e demônios são semelhantes em natureza. Normalmente os anjos ou os arcanjos só podem descer do céu e vir para a terra se for alguma ordem direta de Deus que desejou alguma coisa na terra, como os dilúvios e apocalipses, coisas assim. No entanto, já foi mostrado que é possível fazer com que um anjo caia através de um ritual chamado a queda do anjo, ou então de outras formas, como um anjo conseguir entrar no mundo escondido e possuir um corpo de alguma pessoa, ou até mesmo através da criação de um santuário, onde algum mago muito poderoso pode invocar um anjo. Quando isso acontece, quando outra pessoa acaba fazendo um anjo cair, é totalmente possível que o anjo comece a se rebelar contra as ordens de Deus para retornar ao céu. Também é visto que os anjos não ligam muito para matar os humanos. No entanto, é um pouco paradoxal a mentalidade deles. Afinal, existe a ordem de proteger os humanos entrando em conflito com os planos de Deus do juízo final. E por causa desse conflito, acaba que muitas vezes eles não têm
tem muita empatia com os humanos. Como, por exemplo, temos a vez que o arcanjo Gabriel se disfarçou de Misha Creatuve e começou a passar o tempo junto a Toma, Tsumikado e Kanzaki Kaori para encontrar o culpado que fez o feitiço da queda do anjo. Eles começaram a procurar por lá e quando finalmente descobriram que o culpado era o pai do Toma, Gabriel tentou imediatamente matá-lo, mas quando foi impedido, ele desistiu de tentar matá-lo para destruir todo mundo. Já no caso da ciência, é mostrado que é um pouco diferente. Isso, pois quando vimos Kanzakiri Ryoka, ela exibia emoções semelhantes à dos humanos, o que é totalmente diferente com os anjos sagrados mostrados. Mesmo assim, mesmo que Ryoka tenha emoções, ela mostra um comportamento como uma ferramenta, sem sentido semelhante à dos anjos na tradição cristã, após seu modo Fuzikazakiri ser ativado. Então, mesmo que em base ela tenha emoções, quanto mais próximo de um anjo ela vai se tornando, mais parece que os sentimentos vão se apagando. A maior explicação que temos sobre isso é a do próprio Telasma. Como os anjos são basicamente a alma em volta de energia de Telasma, é necessário que eles mantenham sempre os sentimentos puros sem nenhuma distorção. Afinal, a energia do Telasma é muito influenciada pelos sentimentos. Se algum anjo demonstrar sentimentos negativos, há risco da energia se tornar negra. E como eu disse antes, o anjo cair e se tornar um anjo caído ou até um demônio. Para evitar isso, é mais seguro fazer com que o anjo não tenha sentimentos e seja uma ferramenta fria. Como já foi dito antes, os anjos são extremamente poderosos. Seus poderes são tão grandes que acabam distorcendo até o mundo. Já foi dito que mesmo o arcanjo Gabriel, quando não estava com seu poder total na primeira aparição, quando estava possuindo o corpo de Misha, foi capaz de brincar com a Kanzaki, que é uma maga nível santo. Vou dar alguns exemplos de principais anjos que apareceram na série, como por exemplo o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel representa o símbolo da água e é o seu atributo guardião. Se vocês lembram de Aquatebek, tinha seus poderes tão fortes porque a sua magia estava alinhada com a energia do arcanjo. Outros arcanjos que também existem na série, mas que eu não vou dar tanto foco, é tipo o arcanjo Uriel, existe o arcanjo Rafael e o arcanjo Miguel. Cada um deles estava alinhado seus poderes com um dos membros do trono direito de Deus, aquela equipe do Vaticano, como o Fiamma da direita, por exemplo. O único anjo caído a aparecer foi o Lúcifer, o portador da luz, mas isso eu não vou dar tanto foco aqui não. E existe também Aiwass, que é a entidade que Aleister Crowley supostamente convocou e é o verdadeiro autor do livro da lei. Quer dizer que ele foi o criador do livro da lei, mas como o Crowley, que escreveu e passou pelo mundo, ficou sendo conhecido como se o Crowley tivesse criado o livro da lei. Todos esses anjos que eu falei até agora são anjos reais do cristianismo e que habitavam o céu de Toaru. Basicamente, por causa de que eles habitavam o céu, nenhum deles tem um corpo físico, tipo carne e osso. Eles são basicamente uma alma e energia. Então, para eles existirem na Terra, só existem 3 formas conhecidas. Uma delas é possuindo um corpo. Quando um anjo possui o corpo de uma pessoa, esse corpo é conhecido como avatar ou casca. Isso foi nos mostrado como, por exemplo, quando Gabriel possuía o corpo de Misha. Além disso, também existe uma segunda forma, que é um corpo sintético. É um corpo astral feito pela Cidade Academia. Utilizando a energia do Distrito Imaginário, eles constroem um corpo feito puramente de energia, e esse corpo não é exatamente igual ao dos humanos, já que eles são feitos realmente de energia. Foi mostrado isso como o corpo que o Aiwass está agora atualmente é esse corpo de energia feito com a energia do Distrito Imaginário, além de Fuzikazakiri, que também não tem um corpo físico, mas tem um corpo feito pela energia do Distrito Imaginário. Anteriormente, para Aiwass se comunicar com Aleister, ele teve que possuir o corpo de sua mulher e utilizá-la como um avatar. Espers. Alguns Espers da Cidade Academia às vezes exibem características angelicais, em certas circunstâncias específicas. O exemplo mais conhecido é como o Despertar. Foi denominado assim principalmente pelo fandom. É quando um Esper ganha asas e um halo. Isso após, é claro, entrar em contato com a magia. Um exemplo disso é o próprio Accelerator, que foi mostrado despertando e ganhando asas negras, mas isso era porque o Telasma estava respondendo às emoções negativas de Accelerator. Após as emoções negativas cessarem durante a Terceira Guerra Mundial,
Tanto as asas negras se tornaram brancas, quanto ele ganhou também um ralo. E finalmente as asas de platina durante a cerimônia de Mohatar. Foi mostrado que nessa forma Accelerator também ganha a capacidade de falar a linguagem distorcida dos anjos. O Cyborg Hansa, enquanto fazia uso da habilidade de Accelerator, mostrou ser capaz de manifestar asas da mesma forma que Accelerator, deliberadamente sendo empurrado para uma situação difícil para puxar as asas negras e manifestando as asas brancas enquanto estava determinado a proteger Hisako, embora ela não tenha manifestado a auréola. Também foi mostrado que durante a tentativa de mudança de level 6 de Misaka Mikoto, a Esper Level 5 mostrou um ralo na sua cabeça, e até mesmo semelhante fisicamente a Misha Kuretev durante a Terceira Guerra Mundial. Não está claro se aquilo teve algum envolvimento com a magia, por isso não é possível dizer. Além de Kanzakiri Ryoka, existe mais um anjo artificial. Esse segundo artificial é um produto do Ain Buster, que é uma entidade Ain criada do Level Upper. Também exibia atributos angelicais como um halo e asas, semelhante a Fuse Kanzakiri. Deve-se notar que Kanzakiri Ryoka, Aiwas e Iron Busters todos tinham pequenos núcleos em forma de prismas triangular em seus corpos, dando a entender que esses corpos, o corpo dessa criatura também foi originada da energia do Distrito Imaginário. E finalmente o anjo artificial. As cabalas mágicas, como a Ordem de Hermannic da Golden Dawn, da antiga organização a qual Aleister Crowley fazia parte, parecem ter se envolvido na criação de anjos, coletando telasma sem forma em recipientes. Não se sabe se eles tiveram sucesso, embora desde que Aleister Crowley conseguiu criar um anjo artificial por conta própria, ele provavelmente foi influenciado pelos métodos da cabala mágica de criar um anjo. A Fuse Kanzakiri é a forma final de um anjo artificial realmente completo. Kanzakiri Ryoka é a existência que se manifestou a partir da mistura de Campus Ain de toda a cidade academia e o corpo feito com a energia do Distrito Imaginário. Quando não se manifesta fisicamente, Fuse Kanzakiri é uma existência considerada menos poderosa do que um arcanjo cristão. Mostrou a capacidade de disparar feixes de energia que podem atingir vários quilômetros e projetar barreiras de campo Ain, que protege todos ao seu redor, voando em altas velocidades e manifesta uma poderosa espada de energia. O anjo artificial Kanzakiri foi feito com a energia telasma que Aleister havia conseguido capturar da Golden Dawn, que estava recolhendo e enviando essa energia para a árvore dos humanos que estava escondido dentro da rede Misaka através da Last Order, e por fim enviando a mistura dessas duas energias que foi moldada dentro da terceira árvore diretamente para Kanzakiri Ryoka, que era um corpo astral feito dentro do Distrito Imaginário. Quando misturou essas três energias, finalmente foi conseguido criar a existência do anjo artificial. Passando agora para Clifa. Só tem a Clifa desse lado. Os Demons são um tipo de ser sobrenatural frequentemente considerada o poder e influência, encontrada em muitas religiões e mitologias do folclore e através do mundo, e conectados de certa forma à magia. Sua natureza exata varia dependendo do contexto, mas geralmente são descritos como entidades espirituais que possuem poder e influência sobrenatural. Existem muitas histórias e crenças que envolvem Demons. Entre eles estão vários contos envolvendo a magia. Desde a mitologia já foi demonstrado que esses demons fazem acordos com as pessoas para obter algo. Geralmente eles cobram a alma da pessoa que fez o acordo. Existem também várias histórias que envolvem demons possuindo pessoas, bem como fantasma, ou outras histórias que descrevem meios de se proteger demons ou até mesmo exorcizá-los. Em Toaru, tanto os anjos quanto os demons são seres feitos puramente de energia e alma. No entanto, diferente dos anjos que não têm sentimentos ou então são mais secos, os demons já são mais apegados aos sentimentos. Isso é nos mostrado quando o demon Corozon, eita, falei todo bonito agora,
mostrou seu extremo orgulho e desprezo aos humanos. Ele era muito narcisista e constantemente se gabava de ser um ser superior e mostrava superioridade aos humanos. Também mostrou fúria e vários outros sentimentos, o que é diferente dos anjos mostrados, já que eles estão sempre calmos e centrados. Mesmo quando se enfurecem, não deixam aparecer os sentimentos. Já os demons gostam de mostrar exatamente como estão sentindo com toda a força, desde que seja qualquer sentimento, até mesmo tristeza, violência ou orgulho. Até Clifa constantemente fica rindo, mostrando que ela está sempre alegre e mostrando um certo tipo de avareza e luxúria. Existem vários métodos para os mágicos invocarem demônios e vincular-se em um contrato com ele, obrigando eles a seguir os comandos dados. Mesmo após a morte do contratante, os demons que são invocados têm que seguir o contrato até ele ser concluído e não pode fazer nada para quebrar o contrato. E se mesmo que tentassem destruir o corpo do convocado, ainda assim eles seriam obrigados a terminar o contrato. Pesquisa mágica realizada pela Cabala foi descoberto que a árvore oposta a Sephiroth, que é a Qliphoth, que é a árvore do conhecimento do mal, possui esferas. Cada uma das esferas tem o nome de um demônio gravado nela. Se a Qlipha for usada corretamente, como foi quando foi utilizada por Corozon, é capaz de criar um demônio artificial. O exemplo disso temos a própria Qlipha, que é conhecida como o quebra-cabeça Qlipha 545. Exatamente como os anjos, os demons precisam de corpos também, já que suas existências são puramente feitas de energia e alma. Por isso, Corozon, que era um demônio, precisava constantemente de um corpo físico para habitar. Ele foi convocado por Mathers e feito um contrato com Mathers para ir atrás de Aster e fazê-lo ir até a ruína. Corozon até agora foi o único demon inteligente o suficiente para criar um tipo de vínculo do seu corpo astral com a Inglaterra, isso para que ele não pudesse ser exorcizado com técnicas comuns. Já Qlipha, que é um demônio artificial, não precisa de um corpo para habitar. No entanto, ela ainda assim consegue possuir alguns corpos. Ela não é feita de energia, e sim de uma matéria desconhecida, gerada diretamente da árvore. É dito que um demônio aparece normalmente quando um mago morre e, por ter sido um criminoso, acabou caindo no inferno e se ficou muito tempo lá e sua energia se tornou negativa e se tornou um demônio. Outra forma que dizem que acontece é quando um anjo acaba se prendendo a sentimentos humanos e acaba caindo. É dito que é muito fácil invocar um demon se você for um mago. Os feitiços são simples, no entanto, é muito arriscado, pois geralmente as cobranças feitas por um demon para fazer um contrato são exageradamente altas, até mesmo alguns pedem a sua vida. Já que Mathers estava para morrer depois de sua batalha contra Alastair, ele não existia muita preocupação, por isso fez o contrato com Corozon. Já Accelerator conseguiu aproveitar da chance que Qlipha estava fraca para fazer um contrato forçado com ela. Mesmo assim, Qlipha está obrigatoriamente sujeita a obedecer o contrato, e assim como Corozon não pode desobedecê-lo. Foi mostrado que fazer contratos com magos não é algo restrito aos demônios, mas sim os anjos também podem fazer. Só que os contratos feitos com anjos são mais restritos, como por exemplo, os anjos podem utilizar seu contrato para fornecer energia para a pessoa que fez o contrato, transformando o telasma dele em magia e depois entregando ao portador, ou até mesmo fazendo com que o portador seja capaz de utilizar alguns feitiços poderosos, ou, é claro, vindo em um corpo físico projetado através do contrato para proteger o portador. Mas diferente deles, os demônios possuem contratos extremamente mais abertos, já que é basicamente tudo que você pedir eles podem fazer. Bom, em geral é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para falar, se eu esqueci enquanto estava gravando. Obrigado por assistirem o vídeo, deixa aí nos comentários as dúvidas que você tiver. Valeu, falou, fui!